E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e eu queria te convidar, enfim, durante esse tempo que a gente vai ter junto, cara, abrir tua mente, abrir teu entendimento para tudo aquilo que Deus tem para falar com você. Queria convidar todo mundo para nós começarmos bem, baixar tua cabeça aí onde você está, fechar teus olhos para que a gente possa orar juntos. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Louvamos o Teu nome por esse privilégio e pedimos a Ti que o Senhor abra nosso coração, quebre toda a dureza dele, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa gerar vida em todos nós. Quebra, Senhor, os preconceitos e paradigmas que nos aprisionam e liberta, ó Pai, nosso entendimento para compreender as verdades da Tua palavra, para que sejamos libertos por meio dela. Abençoa-nos, ó Pai, com revelação, entendimento e discernimento nesse dia, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Cumprimenta aí quem está ao teu lado, dá um beijo, um abraço. Diga bem-vindo para essa pessoa. Se você não conhece, apresenta aí, diga um nome para ela. E, enfim, receba ela aí com um forte e caloroso abraço. Legal. Cara, hoje eu quero compartilhar algo com vocês muito importante, fundamental para a caminhada e para o entendimento cristão. E, na verdade, me inspirou falar acerca desse assunto a partir da conversa que eu tive com uma pessoa. E aquela pessoa, enfim, estava conversando comigo a respeito de alguns assuntos paralelos. E eu cheguei a uma pergunta para ela que era mais ou menos assim: o que você pensa sobre Jesus? O que você acha sobre Ele? Você crê nele? E essa pessoa, enfim, muito inteligente, ela falou para mim o seguinte: olha, eu creio, mas eu creio apenas no Jesus histórico, que existiu há 2000 anos atrás, fez algumas coisas legais, diferentes, bacanas, mas não passam disso. E eu fiquei assustado, e na verdade eu fico chocado quando eu ouço alguém dizendo isso, porque se de fato você crê num Jesus histórico, porque daí não é nem uma questão de crer, é uma questão de estudo, mas se de fato você crê no Jesus histórico, você não tem como relacionar a vida dele, quem ele é, a pessoa dele, com um simples ser humano, bom, evoluído, que falava coisas bacanas. Porque o Jesus histórico, se de fato ele existiu, e realmente creio e sei que ele existiu, ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa diferente em todos os aspectos. Ele era diferente na sua forma de falar, ele era diferente no seu poder, ele era diferente na sua vida, nos seus valores e princípios. E toda essa diferença fazia com que, de fato, Jesus não fosse um simples carpinteiro da região de Nazaré. Jesus é mais que um simples carpinteiro. Aliás, tem um livro muito bom que eu indico para vocês que se chama exatamente esse o título: Mais que um carpinteiro. E revela essa pessoa de Cristo, extraordinária, fantástica, que atrai a todos e que chama a atenção de todos. Porque de fato nós não temos como olhar para a história e não percebermos Jesus. E percebendo Jesus, nós não temos como olhar para Ele e pensarmos que Ele foi um simples homem. Porque de fato a vida dele mostrava que ele tinha algo diferente. Para nós introduzirmos isso e conversarmos um pouco a respeito disso, eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Você está com a Bíblia aí, pode abrir. Lucas 4, 18. A palavra diz o seguinte, Jesus está dizendo isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E é óbvio que ali o pobre não é o pobre de riqueza, mas o pobre de espírito. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Que tipo de presos? Aqueles que são aprisionados na alma. Recuperação da vista aos cegos. Fazer com que as pessoas enxergassem além daquilo que elas enxergam. Para libertar
os oprimidos, aqueles que vivem no mar de opressão espiritual e da alma, e proclamar o ano da graça do Senhor. Aquele ano, aquele dia, aquele tempo, aquela era, onde a graça de Deus vai atuar sobre a humanidade toda, sobre aqueles que abriram o coração para Deus e receberão a graça da salvação. Olha só o que acontece. Jesus fecha o livro, devolve o assistente e ele se assenta. É interessante pensar que esse texto que Jesus estava recitando, ele é um texto profético, um texto do Antigo Testamento, e o que Jesus está dizendo, basicamente é o quê? Essas palavras hoje se cumprem em mim. Eu sou aquele a quem a Bíblia prometeu que viria, e que faria algo diferente nesse tempo. Ele fecha o livro, devolve, senta. Toda a sinagoga ficava olhando admirados para Jesus e falando, quem que é esse homem? E olha que interessante, ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que as pessoas falavam acerca de Jesus, todos falavam bem dele, e todos estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas a pergunta que pairava na mente deles era qual? Não é este o filho de José? É interessante demais isso. Porque todo mundo olhava para as palavras de Jesus e para aquilo que ele estava proclamando que viria a fazer. E todo mundo fica de fato admirado com tudo aquilo. Mas o processo de racionalização e de humanização de Jesus fez com que as pessoas fizessem referência à sua humanidade. E fazendo referência à sua humanidade, beiravam a incredulidade. Porque eles olhavam para Jesus e falavam, olha, mas esse homem que está falando todas essas coisas fantásticas, e esse homem que está dizendo que vai fazer tanto, não é ele o filho de José? Ele não mora lá na rua? E cresci com esse moleque, soltava a pipa lá, ficava talhando a pipa lá no meu bairro. Por que que ele é diferente? Por que que ele chama tanto atenção? Por que que ele é tão comentado? Quem é esse homem? Quem é Jesus? Essa pergunta foi uma pergunta que Jesus mesmo direcionou aos seus discípulos. Certa ocasião, Jesus olha para os discípulos e pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí foi interessante, porque os discípulos responderam para Jesus assim, as pessoas acham que você é um profeta, um ser humano evoluído, alguém diferente, mas ser humano. Jesus não se atenta e não se preocupa com aquilo que as pessoas dizem sobre ele. Mas ele devolve a pergunta para os discípulos, perguntando o seguinte, não importa quem dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou? Quem você aí, sentado na tua cadeira, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É fascinante a resposta que Pedro dá para Jesus. E a resposta que Pedro dá para Jesus é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha encantado para a revelação que Pedro teve e fala, ei Pedro, tu entende das coisas, moleque. Tu entende do que está falando. E deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. Eu sei de onde tu saiu, velho. Tu não é tão inteligente assim. Aliás, Pedro, você não foi instruído por nenhum mestre. Então esse entendimento acerca de mim não veio através de estudo. Não veio através de uma faculdade. Não veio através de um livro. Mas foi o próprio Pai que te revelou quem eu sou. Em outras palavras, o que Jesus estava ensinando é que para, de fato, você saber quem é Jesus, é necessário que o Pai te revele.
Aí talvez você esteja aí pensando, beleza, Lipão, mas Deus não quis me revelar, e aí? O problema é dele. Qual é a condição humana para que Deus possa revelar-se a nós? Qual é a condição humana? A palavra diz que Deus, eu acho isso incrível, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele não pode, Ele não tem como ver alguém quebrantado e simplesmente observar essa pessoa quebrantada sem dar revelação a ela. Exatamente por esse motivo que a Bíblia diz que o céu, ele não é entregue, ele não é dado aos cultos, aos sábios desse mundo e dessa era. Mas o céu é dado para aquele que para o mundo é loucura. Porque Deus usa as coisas loucas no mundo para confundir as sábias. Jesus, de fato, não é um homem comum. E não sendo um homem comum, a partir do momento que você estuda sobre a vida dele, a partir do momento que você faz uma reflexão sobre a vida dele, você precisa, e é inevitável, que você perceba que existe algo a mais. Tem algo diferente. E foi isso que os discípulos perceberam em Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 26, acontece um episódio inusitado. Olha só o que acontece. Jesus pergunta para os discípulos, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Em outras palavras, Jesus está olhando para os discípulos e perguntando, ei, por que vocês têm medo? Pessoas que não conseguem enxergar além do olhar natural. Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? E na verdade, eles estavam com medo exatamente porque eles não conseguiam enxergar além das coisas naturais. Eles não conseguiam perceber. Esse episódio acontece dado o momento quando Jesus está com os discípulos no barco. O barco está numa grande tempestade, Jesus está dormindo, a galera toda apavorada, gritando, histéricos. Jesus olha para tudo aquilo quando ele acorda. Interessante pensar que Jesus estava dormindo. Olha para aqueles discípulos desesperados, cheios de medo. Porque, aliás, a origem do medo é a morte. Então, eles estavam com medo de morrer. E Jesus olha para eles, por quê? Homens de pouca visão. Homens que só enxergam aquilo que é natural. Olha o que aconteceu. Jesus se levantou. Ele estava dormindo. Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Eu fico pensando como Jesus repreendeu, né? Tipo, cala a boca, para. A palavra diz que Jesus repreendeu o mar. E o mar cessou. As ondas pararam, o vento parou, a tempestade parou. Olha o que aconteceu. Os homens ficaram perplexos. E perguntaram, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o que eu fico pensando é que nós temos uma herança histórica que evidencia de maneira muito palpável, de uma maneira muito objetiva, quem é Jesus e o que ele fez. Aliás, eu não sei se você sabe, mas um dos escritos que tem maior autoridade, um dos livros históricos com maior autoridade se chama a Bíblia. E muitos de nós temos contato com a Bíblia que comprovam experiências extraordinárias vividas com Cristo. Um homem que parou o vento, um homem que andou sobre as águas, um homem que deu vista aos cegos, um homem que confrontou a religião, um homem que confrontou o sistema político, um homem que foi diferente.
E olhando para essa diferença que Jesus era, a pergunta que nós deveríamos nos fazer é a mesma. Quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade. Para ser um pouco mais preciso, já foram vendidos cerca de 7 bilhões de livros que nós chamamos de Bíblia, Novo Testamento. 7 bilhões. Isso significa basicamente uma Bíblia para cada ser humano. Jesus, ele é o personagem mais comentado de toda a história. Leis se inspiraram nele. Comportamentos, atitudes, diversas ocasiões que a história contemplou foram inspiradas nessa pessoa que se chama Jesus, que inclusive dividiu a história do mundo conhecido. E que nós, hoje, estamos a 2015 anos depois de Cristo. Dado a relevância desse homem. Existe um pensador, Nietzsche, que disse que Deus estava morto e que a religião tinha data para terminar. A busca por Deus tinha data para terminar. E a data que eles estipularam, não sei se foi Nietzsche, mas foi um conceito filosófico, que cerca de 2020 não existiria mais religião. Que todos os homens se tornariam ateus. O que é impressionante é que, de fato, o secularismo e o ateísmo crescem. Mas ainda, aquilo que mais cresce, percentualmente falando, é o evangelicalismo. Para ser mais exato, o evangelicalismo é a crença que mais cresce no mundo. Segundo, o ceticismo e, por terceiro, o cristianismo. Islamismo e, por fim, cristianismo. Então, a fé em Deus, ela não morre, ela não acaba. E Jesus é esse homem que não vai embora. E ele não vai embora porque ele prometeu que não iria embora. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 3, acontece algo interessante. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu a eles muitas provas indiscutíveis que Jesus está vivo. Jesus ele não vai embora, não porque de alguma forma ele deixou, que nem aquele filme lá, PS alguma coisa, PS Eu Te Amo. Não porque ele deixou livrinhos ou histórias e filmagens que ficassem repassando e sendo replicadas ao longo da humanidade. Mas Jesus ainda continua vivo. E não de uma maneira poética. Ah, não, ele está vivo em nossos corações. Não, Jesus está vivo. Olha para quem está ao teu lado e conte essa boa nova. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E o fato de ele estar vivo faz toda a diferença porque comprova profeticamente aquilo que ele prometeu que faria. Ele disse que o templo seria destruído em 3 dias e ele poderia reconstruir novamente. Jesus está vivo. E toda a experiência humana atual comprovam essa continuidade do ministério de Jesus. Ele continua vivo. Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 4. Conta a história de um encontro que Jesus teve com uma mulher, a mulher samaritana. E esse encontro nos revela muitas coisas acerca de Cristo, e por isso que eu queria te convidar a abrir junto comigo e a ler. João capítulo 4, no versículo 5.
Olha só o que acontece. Versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Geograficamente não era necessário. Aliás, passar por Samaria era o caminho mais comprido para onde Jesus estava destinando-se. Era necessário que ele passasse por Samaria para que essas palavras fossem gravadas na história. E para que nós entendêssemos um pouco mais acerca de quem era Jesus. Aí olha o que acontece, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das serras de Jacó, seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Na cultura judaica e na cultura do Oriente Médio, aliás, a mulher não é vista com bons olhos. E para o judeu, o samaritano é menos ainda. É intolerável, intragável. E vem uma mulher samaritana. E ela vem num horário onde ninguém trabalhava, porque o sol era escaldante, então todo mundo estava nas suas casas, ao meio-dia. Então aquela mulher, na verdade, ela tinha vergonha da sociedade. Ou seja, o que esse texto revela o quê? Que aquela mulher era uma mulher, era samaritana e tinha motivos para ter vergonha. Jesus conversa com ela, coisa que homem não faz, o homem judeu. E ele diz o seguinte: dê-me um pouco de água, me sirva. Porque seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus responde: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe daria água viva. A mulher, a homem, a menino, se você conhecesse quem está te chamando para caminhar, para seguir a Ele, você não simplesmente seguiria, mas você pediria para Ele água viva. E Ele lhe daria, porque Jesus não é um simples homem. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Está vendo? A mulher tinha a visão de Jesus, que muitos de nós ainda têm. Uma visão natural de Jesus. Aquela mulher olhou para Jesus e falou: beleza, ele é um cara legal, um cara servil, mas ele não passa disso. E como um ser humano natural, normal, ele não pode fazer nada por mim, porque nem a água do poço ele consegue tirar. Mas Jesus fala para ela: mulher, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando: ei, o meu ministério não é natural. Eu não vim aqui simplesmente gritar pelos pobres, que é algo muito bom. Eu não vim aqui simplesmente profetizar contra a religiosidade. Mulher, eu vim aqui trazer água e água viva. Eu não vim dar água natural, mas eu vim trazer água espiritual, água de vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Está vendo? A mulher ainda continua com uma visão natural de Jesus. Assim como você, talvez. Mas Jesus diz para ela: vai, chame seu marido e volte.
Aí vem a piada da história. A mulher diz, não tenho marido. Hoje Jesus olha para ela e diz, mulher, você falou certo. Muito bem, parabéns. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você é uma mulher honesta, você não tem marido. Teve 5 e o quem você vive não é marido. A mulher olha para Jesus e fala, parece que você é profeta. Olhando para Jesus e vendo naturalmente a qualidade dele, o que ela diz é o quê? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora, e a hora é agora, em que não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos, vocês brasileiros, vocês africanos, vocês europeus, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por fim, no versículo 25, disse a mulher, eu sei que é o Messias. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, aí ele vai explicar tudo. Jesus declara, eu que falo com Joe, eu que estou falando com você, mulher. Eu sou o Messias. Sou eu que sou o Messias. Eu sou aquele prometido, aquele que viria. Está vendo? Essa mulher, ela parece que é um espelho de muitos de nós que tem uma visão muito natural acerca de Jesus. E tendo essa visão natural acerca de Jesus, a única coisa que nós podemos concluir é que se de fato nós cremos que Jesus foi alguém que existiu, ele não era um simples homem. Ele não era um simples homem. Jesus foi o maior revolucionário de todos os tempos. Jesus dividiu a história. Por exemplo, Jesus ele foi o primeiro que falou acerca de direitos humanos. Tem uma parábola que Jesus conta a respeito da ovelha perdida, e ele diz o seguinte, qual de vocês que perdendo uma ovelha, não deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha? A resposta é ninguém. Todo mundo que perde algo, não coloca tudo a perder por causa daquela única ovelha. O que Jesus está ensinando? Direitos humanos. Que todo ser humano, por mais perdido que esteja, é digno dos seus direitos. Jesus conversando com a mulher samaritana, dá dignidade para a mulher. Num contexto histórico onde a mulher não era ouvida, Jesus ouve, não só ouve, mas Jesus faz a maior revelação dos evangelhos a uma mulher. Talvez Jesus deu isso a uma mulher porque sabia que ela era fofoqueira e ia falar para todo mundo. Mas ainda ele falou para uma mulher. Brincadeira, mulher não é fofoqueira não. Só um pouco. Jesus fala para uma mulher. Eu sou o Messias. Jesus traz dignidade para a mulher. Jesus, ele toca no assunto da igualdade racial. Quando o herói de uma parábola é o bom samaritano. Aqueles a quem os judeus
desenhavam e não toleravam. Jesus coloca o herói como um bom samaritano. Jesus fala de liberdade religiosa. Ele está conversando com uma mulher samaritana e diz: mulher, você está adorando um Deus que você não conhece, os judeus também estão adorando outros que ele não conhece, mas eu vou dizer uma coisa, mulher. O único Deus de toda a face da terra não está procurando religião, está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus ele não rechaça a religiosidade dela, mas eleva a religiosidade dela. Jesus valoriza o pobre. Jesus, ele é o maior revolucionário de todos os tempos. Sabe por quê? Porque Jesus não é um simples homem. Olha para quem está ao teu lado, diga isso. Jesus não é um simples homem. Ele é diferente. Aliás, vamos dar a oportunidade de você compartilhar para a pessoa que está ao teu lado por que Jesus é diferente para você. Quem é Jesus para você? Olhe para quem está ao teu lado e conte quem é Jesus. Jesus é teu Senhor, Jesus é teu Salvador, teu Redentor, Jesus é teu referencial, a tua inspiração. Quem é Jesus para você? Jesus, ele não é um ídolo, porque todo ídolo está morto. Jesus é Deus, porque ele está eternamente vivo. Eternamente vivo. Ele não sai da cabeça humana, ele não sai da história. Ele estava presente em cada segundo da existência humana. Na verdade, ele deu o pontapé para a criação. Ele é o princípio de todas as coisas. Quero ler uma passagem para nós encerrarmos. E essa passagem está lá em Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28. E eu vou ler o versículo 29 também. Diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Estavam extasiadas com seu ensino. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Está vendo? Todo mundo via Jesus falando. E Jesus era diferente de todos. Porque ele não ensinava como as pessoas ensinavam. Ele não ensinava como um filósofo ensina. Ele não ensinava como um pedagogo ensina, como um sociólogo ensina. E não desmerecendo nenhuma das profissões e nenhum desses saberes humanos. Mas Jesus ele falava de coisas não que ele achava, não que ele queria muito que acontecesse, mas ele falava de coisas que existiam. Que existiam. Simplesmente porque Jesus é mais que um carpinteiro. Jesus não é um homem comum. A Bíblia ainda revela dizendo que Jesus, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Eu queria convidar você a baixar a tua cabeça e fechar seus olhos aí no teu lugar. E se de alguma forma você não consegue enxergar Jesus dessa maneira, você talvez até pela cultura em que nós estamos inseridos, tem uma visão muito natural acerca de Jesus. Eu quero te convidar a dizer para Ele que você quer conhecê-lo. Fale assim para Ele: Jesus, eu quero te conhecer. Se revela a mim, como você se revelou a Pedro. Porque de fato, eu sei que o Senhor não é um homem comum. O Senhor não é um homem como qualquer outro homem.
O Senhor é diferente. E eu quero saber quem Tu és. Se revela a mim. No nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está ao teu lado e diga assim: quem dizem que Jesus é? Diga para essa pessoa: para mim, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Verbo encarnado. Deus abençoe, tamo junto e até mais.